Palmeiras 3, Sport 0. Mas antes disso, já dá os votos de parabéns para a Sociedade Esportiva Palmeiras, 111 anos. O Palmeiras é o meu motivo de eu gostar de futebol e também de eu gostar da resenha, de conversar sobre futebol, aquela troca de ideias, as minhas opiniões. Então, acho que foi o embrião de tudo, aquela semente de eu criar o canal Lealdade em Padrão para poder falar com vocês sobre o futebol. Pode ser pro Palmeiras, pode ser até dos adversários do Palmeiras, mas graças ao Palmeiras que existe futebol na minha vida. Então, já de antemão, o meu muito obrigado por tudo, Palmeiras. Sério, por tudo. Por ser aquele meu velho e bom amigo do passado, do presente e do futuro. Então, obrigado, Palmeiras, e parabéns. Que venham mais e mais 100 anos, mais 110, mais 111 anos. Você merece, Palmeiras. Nós, palmeirenses, merecemos muito. Já falar do jogo, a goleada palmeirense 3-0, placar clássico, uns dizem que é goleado, dizem que é placar clássico, mas vamos lá, já vou pedir para você já deixar o seu like, você que conhece o nosso conteúdo, conhece o nosso canal, se caso não conhece, também por favor deixa o like, não deixe para o final do vídeo, e já vou pedir também para você já se inscrever no canal, caso não for inscrito, e ativar as notificações e compartilhar o conteúdo do nosso canal para aumentar o nosso alcance e angariar cada vez mais inscritos, nos fará muito bem. Mas vamos lá, desse Palmeiras, aniversariante de hoje, dia 26 de agosto de 2025, 111 anos, uma história que começou lá com o Palestra Itália, em 26 de agosto de 1914, Palmeiras contra o Sport, só não os 3-0, também estreou uniforme novo, não tão novo assim, o Palmeiras já jogou com uniforme similar ao uniforme do Brasil e muito mais bonito do que o da seleção brasileira, né? E deu sorte. Acho que não quiseram lançar esse uniforme contra o Corinthians em Itaquera, vai que dá uma zica e seja manchado com a derrota. Vamos botar um jogo mais fácil, mais acessível, né? O Palmeiras foi lá e conseguiu a vitória, que persistiu, que buscou, que jogou bem. Então acho que uma coisa que eu queria salientar dessa vitória palmeirense, que o Sport, de fato, é um adversário fraco. E não, isso aí não tenho o que dizer. O Sport é fraco, mas uma coisa que pode iludir falsamente o palmeirense é a forma que o Palmeiras jogou, bem solto, diferente do Palmeiras que jogou até contra o Universitário na Libertadores. Conseguiu a classificação, mas sem futebol nenhum. Contra o Sport não, jogou bem, jogou solto, troca de passes, o golaço do Flaco Lopes, o primeiro, com a linda assistência, uma bola por cima assim do Vitor Roque. Então, mas só que o palmeirense não pode se iludir, você vê a forma de jogar e também vê o placar um pouco elástico, não se apressar nas conclusões e falar, o Palmeiras já está pronto, o Palmeiras é um time feito. Não, o Palmeiras está em reconstrução. E essa vitória contra o Sport mostra que o Palmeiras cumpriu sua obrigação, pegou um adversário fraco, que de fato o último colocado do Brasileirão é um time fraco, mas o Palmeiras que disputa a liderança com o Flamengo e um pouco com o Cruzeiro também, né? O Palmeiras foi lá e cumpriu sua obrigação jogando bem, não passando apuros, como passou apuros e até na eliminação de Copa do Brasil contra o Corinthians, que é um adversário mais fraco que o Palmeiras. Já contra o Sport não, é adversário mais fraco, o Palmeiras se impôs e não deixou o Sport quiçá sonhar com qualquer coisa que não fosse a derrota rubro-negra. Falar dos destaques do Palmeiras, os que eu mais gostei. Eu gostei primeiramente da escalação de Abel Ferreira, que eu vou falar do Abel Ferreira um pouco mais à frente, vou falar dos destaques dos jogadores que eu vi se presenciar em campo e o que mais me chamaram a atenção. O Kelvin, que é o reserva, no caso do Giai, né? Foi uma equipe, imaginando uma equipe 100% apta a jogar, o Kelvin hoje ele é reserva do Giai. Giai hoje é titular absoluto. O Kelvin jogou e me agradou muito. Fez uma grande partida, teve ótimas subidas para o ataque e até se recompôs muito bem. Até me surpreendeu que eu tinha essa visão do Kelvin no Atlético Paranaense. Ele era um bom ala, ele se aprofundava muito pelo corredor, pelo lado direito, mas recompunha fraco.
me surpreendeu e ele marcou até bem. Então, das poucas vezes que foi exigido, é claro, se fez bem o seu papel de lateral, de ir e voltar, sem ser aquele negócio da dobra, laterais. O Palmeiras não precisa disso. Então, isso foi prova disso. O Kelvin lidou bem com essa lateral direita. Outro jogador que me agradou muito, Gustavo Gomes, o nosso capitão, já há anos. O jogador é a cara do Palmeiras. É a raça, é a força de vontade, é os gols de um zagueiro. O zagueiro é o zagueiro com mais gols na história do Palmeiras. O maior estrangeiro, acredito que já é o Gustavo Gomes, se eu não me engano, mas o maior zagueiro é o maior artilheiro. Acho que ele tá a gols de poder alcançar, tipo, acho a liderança de estrangeiro na história do Palmeiras, de todas as posições. Mas mais uma partida muito boa, segura de Gustavo Gomes, que tem oscilado até pelo tempo de casa, não vou dizer o comodismo, porque ele nunca se acomodou, mas com a idade, o metabolismo começa a ficar mais lento, os reflexos a ficarem mais lentos, e hoje o futebol é muito físico, é muito contato, e muitas vezes ele se perde nisso, mas nessas partidas, e até um bom tempo que o Gustavo Gomes voltou a jogar bem. Outro destaque, Felipe Anderson, o jogador invisível. Eu vi esse termo usado no Twitter, vi em outros lugares na internet, que ele jogou muito, ele jogou pro time. Foi um jogador que não apareceu, né, nas capas de jornal, mas foi importante na recomposição, tanto na defensiva, surpreendentemente, na defensiva e até na ofensiva. Teve um lance que o zagueiro Murilo foi para o ataque e perdeu a bola. E não voltou. Ou voltou lento demais. O que aconteceu? O Felipe Anderson, que estava no ataque do Palmeiras, voltou atabalhadamente, bem ferozmente, rapidamente, deu carrinho e roubou a bola novamente. Isso aí eu gostei. Ele se colocou no lugar de outro jogador do Palmeiras. Ele podia sentar em cima do comodismo dele, né? Não, você perdeu, você corre atrás da bola. Não, o Murilo errou. Ele errou, mas ele tá no time do Murilo. Ele foi lá e salvou o Murilo. Salvou o Palmeiras, salvou a si mesmo. Então achei muito proveitosa a atitude e muito assertiva também. Não só proveitosa, mas assertiva essa atitude. Foi só uma das grandes atitudes de Felipe Anderson. Flaco Lopes, 2 gols de centroavante, que para mim eu achei exuberante. Gustavo Gomes, que ele fez o gol também um gol de centroavante, gol de cabeceio certeiro. Flaco Lopes fez o gol de prima, gol de centroavante, um lindo passe do Vitor Roque por cima, e já bateu de primeira, sem deixar a bola bater no chão, e a outra de cabeça. Então, Flaco Lopes, ele tá com o faro de gol aguçado, tá fazendo gols e tá fazendo uma grande dupla juntamente com Vitor Roque. Vitor Roque, nessa lista de destaques, o meu último destaque, que o jogador é incansável. O cara incomoda a defesa adversária, ele não para um minuto, e nisso vai contagiando os outros jogadores em campo. Maurício também acompanhando muito o Vitor Roque, municiando o Vitor Roque. Felipe Anderson nisso também, que eu sempre vi aquela cara de sono dele, mas contra o Sport não, um cara que buscou toda a bola, todo o jogo. Então é essa característica que eu gosto de jogador, que no caso só faz o time, bem dizendo, se contagiar com isso. Então, para mim, foram os destaques. Kelvin, Gustavo Gomes, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Para mim, poder colocar o time inteiro foi bem, mas esses, para mim, foram os destaques. Abel Ferreira, para mim, ele armou o time muito bem, tanto na parte da escalação, para mim a escalação do Palmeiras foi o que tinha que ser, e também o Abel Ferreira acertou no plano tático. A escalação do Palmeiras foi o Everton, a linha de dois zagueiros e 2 laterais, com o Everton no gol, o Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, né? 2 laterais e 2 zagueiros. Volantes, Emiliano Martinez e Lucas Evangelistas. 2 meias, Maurício e Felipe Anderson. E no ataque, Flaco Lopes e Vitor Roque. Esse time do Palmeiras é o time, é o que tem que ser. É o que o Palmeiras tem, usando melhor as suas peças e que dá para poder apresentar o melhor futebol. Então é o que dá para poder sugar mais do jogador, tirar o máximo de cada um. Porque o Palmeiras já provou que com pontas não dá certo. E olha o tal do dedo do treinador, o lado bom dizendo isso. Abel Ferreira gosta muito de usar o Giai como zagueiro pela direita, um lateral direito, que ele sem a bola vira o terceiro zagueiro. O Kelvin não, ele é lateral.
Só que no caso, ele com a bola, ele se torna um ponta. Então o Palmeiras joga sem ponta, mas o Kelvin com a bola, ele apoia muito. Então ele vira um ponto que nessa escalação o Palmeiras não tem. Então aí vai ser um a mais para poder ajudar Maurício, Felipe Anderson, Flaco Lopes, Vitor Roque. Então só quem tem que ganhar é o Palmeiras. No lado esquerdo é a mesma coisa, o Piquerez faz a mesma coisa. Ele com a bola, ele desce com profundidade, faz bons cruzamentos, jogadas, ligações diretas, assertivas. Então o Palmeiras tem muito a ganhar com isso. Então, ponto para Abel Ferreira. Tem. O Abel, quando erra, eu gosto muito do Abel. Sou fã declarado do Abel. Mas o que não me impede de dizer, quando ele erra, eu venho aqui e cobro. Quem acompanha os vídeos do canal, vê que eu já fiz vários e vários vídeos falando, Abel errou isso, isso e isso, o Abel Ferreira tem que melhorar em alguns pontos, Abel Ferreira tem que deixar de ser teimoso, escutar mais as boas vozes e não somente o que ele acha, ele pressupõe que é certo. Então, vou elogiar Abel Ferreira dessa vez, por quê? Porque foi bem, porque acima de Abel Ferreira, acima de Leila Pereira, acima de Anderson Barros, qualquer um, está o Palmeiras. Se Abel Ferreira faz algo de bom para o Palmeiras, tem o meu apoio. Isso serve para presidente, isso serve para diretor de futebol, para qualquer um, para jogadores. Então, eu não tenho birra com o Abel. Eu quero o Abel bom e bem para poder fazer bem para o Palmeiras, que é o que a gente tanto preza e o que a gente tanto torce. E uma coisa que eu tenho que falar do Abel, já falando do Abel, é que ele armou bem a equipe do Palmeiras, tanto na escalação como no esquema tático, aquela puxadinha de orelha para não deixar de ser. Abel Ferreira, vamos parar de ir para o embate com a torcida. Toda a entrevista coletiva, Abel Ferreira quer ir pro pau, ele quer ir pra briga. Fica lembrando, na eliminação contra o Corinthians, me xingaram, me vai. Abel, já foi. Palmeiras já perdeu pro Corinthians, também teve culpa sua, culpa dos jogadores, mas já foi, agora bola pra frente. Para de ficar, porque toda vez que você ganhar e ficar falando isso, quando perder, os seus perseguidores vão lá e vão ficar falando de você. Então tenta unir. O Palmeiras ganhou, bora fechar todo mundo, torcedor, jogador, diretoria, comissão técnica, é a gente mesmo, é o tal do nós contra todos. Fecha isso, mas não fica aquela briga de nós contra nós mesmos. Então, o inimigo do Palmeiras não pode ser o próprio palmeirense, tem que ser o nosso adversário. Um Corinthians, um São Paulo, um Flamengo, mas jamais o próprio palmeirense. Isso é para você, Abel Ferreira, tá? Dica de palmeirense para palmeirense, né? Então não é quem quer o bem do Palmeiras. E pro torcedor palmeirense, que eu já escutei tanto em mídias sociais, como até no meu serviço, teve palmeirense que eu já vi do meu convívio assim no serviço, e eu já vi em mídias sociais, que reclamaram porque o Palmeiras, acreditem, ganhou só de 3-0. Pô, o Flamengo fez 8 no Vitória. Era o Flamengo e era o Vitória, era outro jogo. Teve o Palmeiras que ficou bravo. Tinha que ter feito 8 também. Porra, não. Ganhou de 3, tá bom, jogou bem. Domingo tem um Corinthians. Não. O Flamengo fez 8, eu quero fazer 8 também. É complicado. A mente do palmeirense é algo que tem que ser estudado. É muito complicado. Mas espero que isso fique só nos esbravejamentos. Não entre, não transfira esse descontentamento para dentro de campo. E a novidade quente agora também foi acertada a contratação de Andréas Pereira. O Pitico, que já nos ajudou a dar uma Libertadores da América contra o Flamengo, né? Já pensou ter uma nova final de Libertadores, Palmeiras e Flamengo em Lima, no Peru. E o Pitico, Andréas Pereira em campo, agora pelo lado do Alviverde, que não venha fazer merda a favor do Flamengo. Já deu a cota, né? Já não deu uns títulos, não vai recompensar e dar o título para ele. Senão, meu coração não vai aguentar. Então, basicamente é isso. Palmeiras jogou bem, né? Um adversário fraco. Era fraco, mas problema do Sport, não do Palmeiras. Palmeiras 3-0. Palmeiras, então, reforçando de novo, os meus parabéns. Obrigado mesmo por tudo, por toda a sua presença. Palmeiras com 111 anos de vida. Eu tenho 40 e tralalá, né? Já cheguei na casa dos 40. E vamos lá. E boa parte desse tempo consumindo, vivendo o Palmeiras. Isso me faz muito bem. Já me ajudou muito em boas partes da minha vida. Então, Palmeiras, muito obrigado por tudo. De coração mesmo. Se eu esbravejo, se eu dou risada, se eu rio, se eu choro, mas sempre sendo Palmeiras.
As vitórias, as derrotas, as alegrias, as tristezas, mas sempre com o Palmeiras. Isso é o bom. É o amigo que nunca abandona um real amigo. Então, de novo, reforçando o pedido, deixe o seu like, se inscreva no canal Lealdade Padrão, compartilhe o conteúdo do nosso canal, né, para poder angariar cada vez mais o alcance, né, quanto mais inscritos será bem para o canal Lealdade em Padrão, e ative as notificações no YouTube para você sempre receber notificações tanto dos vídeos curtos como dos vídeos mais longos, mas sempre em prol do Palmeiras. Reclamando do Palmeiras, torcendo pelo Palmeiras, mas em prol do Palmeiras, né? E secando os rivais, que também é bom demais. Então, parabéns Palmeiras, feliz pela vitória, rumo ao topo, né? O Flamengo que não pensa que vai estar tão livre nesse Brasileirão. O Palmeiras está em caos. Se cochilar, a gente vai passar.